Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a característica do narcisista religioso. A religião, na maioria das vezes, prega fé. Mas e o narcisista? Ele age pela fé ou pela farsa? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Quando falamos sobre narcisismo, devemos saber, por exemplo, que existem espectros dentro de um narcisismo, né? Ou seja, há diversas categorias. E hoje eu quero falar com vocês sobre o narcisista religioso. O interessante é que vemos, por exemplo, o narcisista, quando ele é totalmente religioso, ele tem uma mania de grandeza. Mas tem um aspecto daquele que está em cima do altar ministrando, né, algum tipo de mensagem, e aquele que está embaixo escutando a mensagem. Então esse narcisista olha para aquele pregador e ele tem uma mania muito peculiar, na verdade. Hoje eu quero falar dessas manias. Por exemplo, o narcisista religioso ressentido, na verdade, ele tem a tendência de achar que é superior ao outro, mas que ninguém o reconhece. O interessante é que, por exemplo, eu fiquei muito tempo na Assembleia de Deus e eu conheci um pregador que é da minha época, vai até saber, né? Ele se considerava superior ao Napoleão Falcão, né? Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues e Decaso Takayama. E ele chegou, falou até para o meu irmão assim: eu sou melhor do que o Napoleão Falcão, eu sou melhor do que esses homens, porque esses homens não têm fé. E o meu irmão retrucou: ué, por que você não está lá? Aí ele falou o seguinte: porque não chegou a minha hora. O interessante é que o narcisista religioso, na verdade, ele é totalmente invejoso, mas só que ele não se vê como tal. Até mesmo a etimologia da palavra, invidere, aquele que não se vê, aquele que é cego. Ou seja, ele se acha melhor do que o outro, mas não se põe à prova. Ele tem a necessidade de que os outros o descubram, o quão maravilhoso e quão magnífico é. E esse amigo do meu irmão, muitas vezes, e meu amigo também na época, né, quando terminava o culto, e se ninguém batesse nas suas costas, ou gratificava, né, ou falava: nossa, que imagem linda, abençoada e poderosa, a vida dele ficava totalmente destruída. Não importa se ele pregou e se 2 pessoas, por exemplo, aceitaram a Jesus, 5 ou 10, não. O que ele queria se sentir mesmo era bem consigo mesmo diante a ministração da palavra. O interessante é que o narcisista religioso ele tem essa característica de se achar melhor do que o outro, mas não se põe à prova. É a incumbência do outro, é a função do outro descobrir o quão lindo e maravilhoso ele é. Então ele sempre vai ficar, na verdade, nessa promessa que nunca chega. Ele vai alimentando o ego dele de que a hora dele vai chegar, mas muitas vezes não chega. O porquê? Porque as pessoas o invejam, né? Interessante que a pessoa que inveja, na verdade, ela sempre vai falar que as pessoas o perseguem, que ela se sente perseguida, invejada, porque essa pessoa tem um propósito, né? Independente de qual ramo religioso. Então, quando a pessoa fala que sente muita inveja, muita perseguição, na maioria das vezes é essa pessoa que persegue e que oprime a pessoa. O interessante também é o segundo aspecto, que o narcisista religioso e ressentido, né, ele é cheio de ressentimento e justificação. Ou seja, tudo que ele faz, ele justifica durante um determinado fim, porque ele é totalmente ressentido. Ele não vê que o outro é melhor do que ele, prega melhor do que ele, vive uma vida melhor do que a dele, vamos dizer assim, né? É abençoado igual a ele. E isso, na verdade, o detona, isso, na verdade, o machuca. Então, ele sempre vai odiar essa pessoa e ter inveja. O interessante é que a inveja ela acontece mais no universo micro
das micro-relações do que das macro-relações. Micro é aquela pessoa que está perto. Por exemplo, ninguém tem inveja do Pelé, porque o Pelé era um bom jogador. Ninguém tem inveja do Ayrton Senna, que era excelente, né, na Fórmula 1. Ninguém tem inveja do Messi, por exemplo, né? São pessoas que são admiráveis dentro do seu ofício e da sua profissão. Mas a inveja, ela sempre acontece no universo micro. A pessoa sempre tem inveja, na verdade, de um parente próximo, ou de um amigo próximo, ou da pessoa que trabalha próximo. Então você vê que a pessoa sente, na verdade, que ela foi roubada. Ela sente que é digna de tal cargo e de tal ofício. E se ela não conseguiu, isso não acontece por incompetência dela. O narcisista não se vê incompetente, ele se vê digno, mas também ele se vê roubado, que a pessoa roubou a dignidade dele. Então por isso que ele sempre vai justificar, porque quando o outro, por exemplo, tem alguma promoção no trabalho, né, ou qualquer outra coisa, ele sempre vai falar, é lógico, praticamente se vendeu, né? Então ele nunca julga o mérito do outro, ele sempre olha o outro com desconfiança, porque ele acredita que ele, na verdade, é o que merece, e ele se sentiu roubado. Então o narcisista ressentido, né, ele é cheio de justificação. Então todo mal que ele faz, ele sempre tem um porém. Ele nunca pede desculpa. Por quê? Porque a pessoa se sente digna, louvada e amada por Deus, e ele acredita que Deus é apenas um adendo na vida dele. Deus é apenas um ajudador para ele, sabe? Ele não tem esse princípio de arrependimento, né? Ele não tem esse princípio que o cristianismo prega, né? Arrependimento, culpa e metanoia, porque a palavra metanoia no grego é mudar de curso, mudar de vida. O narcisista, ele nunca vai mudar, porque ele acredita que ele é digno de tudo, e particularmente quando ele é religioso, ele sempre vai falar que é digno, tá, de ter aquela determinada posição ou ter aquela determinada atitude. Então vemos que há vários espectros de narcisismos dentro do narcisismo. O interessante também é a terceira característica, que a sua inveja é encoberta e adjetivada. Então, conforme eu falei com vocês, ele não se vê uma pessoa invejada, mas quando a pessoa chama ele de invejoso, na verdade ele vai falar o quê? Que está sendo totalmente, na verdade, perseguido, que as pessoas não compreendem o chamado dele para ser missionário, para ser pregador. Eu fico lembrando disso porque eu fui da Assembleia de Deus mais de 24, 25 anos, né? E tem muita coisa que eu vi nesse meio, principalmente no campo pentecostal. Então, a inveja dele é sempre encoberta ou adjetivada, ou então quando é em relação ao outro, como ele não tem coragem de dizer, ele fala, ele é abençoado. Mas por dentro, ele está morrendo, na verdade, de raiva. Ele não suporta a alegria do outro, ele não suporta a vitória do outro, ele não suporta, na verdade, a prosperidade do outro. A prosperidade e a alegria do outro o incomoda particularmente. Ele se sente incomodado, porque ele sente que aquilo deveria ser dele e de ninguém mais. Então é por isso que ele é um ser totalmente ressentido. Interessante que o quarto aspecto, que o narcisista ressentido, ele nunca vê a adversidade da vida como forma de crescimento, mas sim de impedimento. Por quê? Porque ele sempre vê, na verdade, que as pessoas o perseguem. Nada ele pega de um erro para poder se consertar, mudar de atitude, mudar de postura e ser uma pessoa diferente, ou ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais íntegra, né? Ser uma pessoa mais leal. Então, quanto mais você sofre, mais você vê a sua humanidade e você vê que o quanto que você é dependente do seu meio, até mesmo do seu meio religioso, as pessoas que estão próximas. Essas pessoas até dão até um sentido de vida para você, mas para o narcisista religioso não. É aquela pessoa que diz o seguinte: eu só vim aqui na igreja para ver Deus. Já é meio complicado isso, né? Porque o salmista diz, né? O quão bom e quão formidável é que os irmãos vivam em união, né? Então, para ele, na verdade, a adversidade que ele tem com o outro não mostra que ele tem que rever os seus valores. Essa pessoa ele vê, na verdade, como uma espécie de ameaça. Então, ele sempre vai fazer tudo, na verdade, para impedir essa pessoa de, por exemplo, chegar ao seu objetivo final, né? Ou como os religiosos dizem,
né, ao seu chamado. Essa mesma pessoa que eu contei a história, uma vez também eu estava na Assembleia de Deus, Ministério de Santa Amaro, e tinha um nome, né? Tava lá o nome do pastor do Ministério de Santa Amaro, tava lá assim, Luiz Jorge e equipe. Porque esse pregador tinha colocado o nome dele, né? Aí ele tirou e colocou Luiz Jorge e equipe. E esse mesmo pregador chegou e falou assim para mim: olha só, rapaz, como o pastor Luiz Jorge, ele é invejoso, rapaz. Ele tirou o meu nome e colocou o dele. Nossa, ele não aguenta ver a prosperidade de ninguém. Aí eu cheguei e falei para ele assim: o que você queria que ele fizesse? Espírito Santo e o seu nome? É isso que você quer? Então você vê que ele não vê o direito do outro de brilhar. Há sempre pessoas mais inteligentes, mais talentosas, mais capazes, mais bonitas, mais sagazes. Mas o narcisista tem a tendência de se ver que ele é o melhor de que todo mundo, tá? E que ele não aguenta nenhum tipo de adversidade. Ele não consegue se colocar no lugar dele como uma espécie de aprendizado. Uma pessoa normal, sim, mas o narcisista, que é totalmente ressentido, ele não tem, na verdade, essa característica, tá? E também, por exemplo, o narcisista, que é o último aspecto, ele quer ter mérito pela poucas coisas que faz ou pelo seu esforço, ou seja, ele não faz praticamente nada, mas ele quer tudo. Ele não quer ter esforço, mas quer ter reconhecimento. Ele não quer ter que acordar para trabalhar, estudar. Ele quer ter as coisas com o mínimo esforço. Então, por isso que você vê hoje tem uma espécie de narcisismo, que é o próprio transtorno de personalidade narcisista e o narcisista social. Ou seja, o mínimo de esforço que hoje que as pessoas estão tendo para conseguir as coisas torna as pessoas totalmente mimadas e ressentidas e achar que desejo é uma característica de direito e que não tem, na verdade, nenhum sentido. Então, eu falei aqui para vocês sobre o tema de hoje, né, que é a característica do narcisista, se ele age pela fé ou pela farsa. O que vocês acham? Responde para mim aí no campo dos comentários. O narcisista religioso, essa pessoa que se acha tão, na verdade, vamos dizer assim, injustiçada, perseguida, invejada, né, pelos outros. Ele é uma pessoa que age pela fé ou ele apenas é uma pessoa ressentida que se mascara, se utilizando da religião? Se você acha, por exemplo, que o nosso conhecimento é válido para você, se está te ajudando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, viu? Porque fazendo assim, você vai também passar para outras pessoas que têm a necessidade de ouvir a nossa mensagem, que tem muitas pessoas hoje em dia que precisam. Hoje pode ser você, mas também você pode levar para o seu amigo, para a sua irmã, ou para o seu filho, ou até mesmo para o seu pai que passa por uma situação semelhante. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.